Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Pouca gente pode dizer que conhece a justiça por tantos ângulos diferentes. Nosso convidado de hoje, ele já foi, eu vou até ler aqui, né? Foi advogado, policial militar, policial civil, promotor de justiça, juiz e hoje é desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Uma carreira de escolhas, de desafios, dedicação aos estudos e, com certeza, muita história para contar para a gente. Seja muito bem-vindo, desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Bom dia, Carla. Primeiramente, parabéns aí, porque eu soube aqui hoje que o programa já está com 202 entrevistas no ar. Sim, muito parabéns, obrigada. Não é fácil, a gente sabe que é um ramo, uma atividade que, para se manter tanto tempo, é porque está fazendo sucesso e porque tem qualidade. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje, aceitei esse convite com muito prazer, porque sei a dedicação sua e da sua equipe para levar ao conhecimento do público esses desafios de quem atua nas carreiras jurídicas. Desembargador, aqui é segredos de justiça, mas é sem segredos. A gente quer saber os bastidores de uma trajetória com tanta coisa e com tantas experiências. Mas antes da gente começar, como é que foi a escolha pelo direito? Por que o direito na sua vida? Eu acho que é difícil responder assim. Mas eu sou aluno de escola pública em Cariacica, escolas que não são eram melhores do que as escolas públicas de hoje, com menos concorrências com as escolas particulares, mas não tinham muita tradição com vestibular. E lembro-me bem que, ao olhar a relação de cursos da Universidade Federal, quando eu vi o direito, eu tive aquela sensação que era ali que eu pretendia ficar. Então eu escolhi, mas não foi por tradição. Ninguém na minha família tinha formação superior. Na minha família direta, ninguém tinha curso superior. Então eu fiz essa escolha mesmo uma coisa pessoal e uma iluminação. Uma intuição. Intuição, talvez, né? Quando eu peguei o manualzinho do vestibular da Universidade Federal. Olha que legal. Foi desse jeito. E na faculdade logo já se encontrou, se encantou pelo direito? Como foi? Aí quando a gente chega na faculdade, aquele mundo, aquele outro universo, eu tive que chegar na faculdade e compartilhar o meu tempo com o meu curso de formação da Polícia Militar. Porque eu também havia passado tinha saído do Exército e tinha acabado de passar no concurso para sargento da Polícia Militar. Então, já durante a faculdade. Durante a faculdade. Aí eu tinha que fazer a escola de sargentos e, ao mesmo tempo, fazer a faculdade. E morando em Cariacica, me deslocando para a faculdade diariamente. Mas foi uma coisa bastante salutar e uma coisa complementou a outra, me ajudou a ter uma visão maior do direito. Essa experiência de ter sido também policial ajudou na minha opção de continuar o direito, de escolher dentro do direito aqueles assuntos, aqueles temas mais relevantes na minha concepção. Nessa experiência, nessa atividade como policial militar, paralelo à faculdade, teve algum caso que lhe fez enxergar o direito de forma diferente? E diferente até dos demais ali dentro da... É porque nós estamos falando de anos que ainda a democracia não havia chegado ao Brasil. Estamos falando de um período anterior a 1988. Nossa. E as corporações militares, elas tinham uma visão pouco democrática. Ao contrário da universidade, principalmente num curso como o Direito, onde a visão era outra, era uma visão crítica. Então, eu consegui, em algum momento, identificar que
aquele modelo que se vivia na corporação policial militar era um modelo ultrapassado, um modelo que não correspondia ao novo Brasil que se almejava. E isso foi possível através exatamente desse abrir de olhos trazido pelo curso de Direito. Tinham grandes professores, grandes pensadores e as leituras que eram cotidianas, então isso facilitava a compreensão de que eu vivia num universo que estava em transformação e que realmente não demorou tanto, porque já em 85 nós tivemos o final desse período nefasto para a sociedade brasileira e o adentrar na nova fase que nos levou à Constituição de 1988. Então, eu estive exatamente na Polícia Militar entre 1983 e 1986. Foi um período assim, muito dessa transformação. E aí eu fui para a Polícia Civil. Na Polícia Civil já não tinha tanto essa visão, até pela sua característica de civil, onde eu também permaneci pouco tempo, porque eu fiquei até 87. Em 87 eu assumi, havia feito um concurso público também, e assumi como funcionário do Banco do Brasil, funcionário de carreira do Banco do Brasil. Já como advogado, já? Não, ainda eu não era formado ainda. Eu só fui atuar como advogado após ter me formado e ter feito um processo seletivo interno em 1990. Então, aí já estava no banco já uns 2 anos quando eu assumi como advogado. Então foi uma sequência. Sim, uma sequência. E dessa época como advogado do Banco do Brasil, existe alguma história que lhe marcou? São histórias assim que marcam não pela atuação em si, porque a advocacia do Banco do Brasil é uma advocacia como outra qualquer. Toda advocacia tem sua riqueza, suas dificuldades, a necessidade de muita pesquisa, principalmente naquela época que nós não tínhamos internet. Sim. Tudo as revistas, era revista dos tribunais. Revista dos tribunais. Essa era a revista dos tribunais. Tinha aquele informativo da IOB também, eventualmente. Mas chegava assim de 2 em 2 meses. Isso. Agora, tem algo muito marcante que foi muito relevante. Eu tive a satisfação, em 1990, quando eu entrei no Serviço Jurídico do Banco do Brasil, de ter um chefe no Serviço Jurídico aqui no Estado do Espírito Santo que havia chegado recentemente, era jovem, e era uma pessoa iluminada no direito, que hoje é ministro superior do Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, que foi, inclusive, presidente do Superior Tribunal de Justiça. E ele também era professor, e ele tinha um costume muito salutar. Ele chegava no serviço jurídico do banco, nós trabalhávamos em quase 10 advogados, e nos reunia todos os dias. E ele já nos reunia com a Revista dos Tribunais e as demais revistas, com os capítulozinhos marcados, com jurisprudências que interessavam aos processos nos quais nós atuávamos, com doutrinas, tudo marcado, e nos entregava e falava, isso é para aquele caso do banco em relação ao cliente tal, ou em relação ao ex-adverso tal, e nos passava tudo pronto. E isso nos ensinou a relevância dessa questão da pesquisa, dessa questão de estar preparado para as causas em que atuamos. Que riqueza. E isso foi um exemplo para mim. Quando eu reencontrei anos depois, já como magistrado, ele chegou a diretor do Banco do Brasil e depois também virou ministro. Nós nos reencontramos várias vezes, somos amigos até hoje, mas eu nunca deixo de lembrar essa relevância dessa experiência que ele passou para toda aquela equipe, inclusive para mim. Que legal, que bacana. E o senhor também foi promotor de justiça? Ah, sim. Depois que eu passei um tempo, alguns anos no serviço jurídico do banco, eu ingressei... Quantos anos? 2 anos no serviço jurídico do banco. Aí eu fui aprovado no concurso de promotor de justiça aqui do Estado
e fiquei quase 3 anos como promotor de justiça, atuando principalmente em comarcas do norte do estado. Quais comarcas, doutor? Eu atuei em algumas comarcas, trabalhei em Iconha, que é no sul, no caso, trabalhei em Alfredo Chaves, trabalhei em Montanha, em Conceição da Barra. Olha. Trabalhei nessas comarcas todas no decorrer no início da década de 90, dentro desses 3 anos que eu passei no Ministério Público. E também foi uma experiência muito rica. Isso me abriu a visão do direito penal, porque apesar de ter sido policial, mas o policial ele não tem essa visão mais ampla do direito penal. Como promotor, você tem que atuar em júris. E naquela época o norte do estado era bastante conturbado, porque os movimentos sem terra estavam em plena atividade, em busca daquilo que eles entendem que é o direito deles em relação à reforma agrária. E isso gerou muitos conflitos no norte do estado do Espírito Santo, né? Nós temos conflitos marcantes. E aí eu atuei logo na fase seguinte a esses conflitos e tive um enriquecimento bastante significativo nesse período. Seu primeiro júri como promotor, em Conceição da Barra. Foi assustador, dá vontade de fugir. Principalmente porque eu fiz o primeiro júri, e no primeiro júri eu aprendi uma coisa bastante interessante assim, no aspecto profissional. É que, às vezes, a vítima tem um comportamento social pior do que o réu. E isso é mais utilizado no júri do que o próprio fato que está sendo analisado. O comportamento social da vítima e do réu nesse tipo de crime, que normalmente não é um crime praticado por pessoas reincidentes, costumam ser crimes ocasionais, como era o caso, briga de vizinhos, desentendimento de bar. Então, nesses casos, os jurados, quando julgam, quando decidem, quando proferem o seu veredito, eles agem mais com o coração, preocupado com a questão social do que com a razão ou com o direito. Eles julgam muito pelo caráter das pessoas. E quando a vítima não ajuda, quando a vítima é uma pessoa que não é benquista na sociedade, isso dificulta muito o trabalho da acusação, do Ministério Público, no caso. E eu aprendi fazendo, aprendi vendo no caso concreto, meio perplexo. Ninguém vai enfrentar o direito aqui, nós vamos ficar só nesse negócio. E é assim mesmo, diferentemente de quando se julga uma questão técnica, quando se julga um latrocínio, quando se julga um roubo, quando se julga um crime de corrupção, é totalmente diferente dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, pelo modelo, pelo sistema do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri vai muito pelo caráter que eles entendem da vítima ou do réu. Olha que interessante. E depois dessa trajetória com o Ministério Público, sempre quis a magistratura? Sempre. Na verdade, desde o momento em que eu estava prestes a concluir a faculdade, eu já comecei a fazer um planejamento, embora não fosse uma coisa assim que eu conseguisse talvez enxergar claramente, mas na minha mente eu criei um planejamento. Como eu era policial militar e depois policial civil, e sabia que naquela época, ao contrário de hoje, as polícias não eram muito bem vistas no meio social, principalmente nas elites. E eu comecei a enxergar que na condição de policial eu poderia ter alguns entraves quando pretendesse fazer um concurso para a magistratura. Eu tinha essa visão de que isso não seria benéfico, seria prejudicial. Seria prejudicial porque é um certo preconceito que pudesse existir. Então eu já me planejei. Quando eu fui atuar, por exemplo, como advogado do Banco do Brasil, eu deixei a advocacia do Banco do Brasil para ser promotor de justiça no interior do estado, em uma época que, no aspecto salarial, um promotor
ganhava até menos do que eu ganhava como advogado do Banco do Brasil para trabalhar em Vitória, perto de casa, sem as despesas de ter que ir para o interior, sem ter que deixar a família para ir para o interior. Mas eu sabia que aquilo era relevante para chegar na fase do concurso da magistratura, tendo superado essas possíveis existência de algum preconceito pelas origens na caserna, pelas origens na atividade policial. Então eu fiz isso de forma consciente, assim, eu tinha uma ideia que isso seria relevante. E foi mesmo, porque na hora que eu fiz o concurso, eu era promotor de justiça, eu fiz o concurso de magistratura sendo promotor de justiça. Quando eu fiz concurso para promotor de justiça, eu era advogado do Banco do Brasil, então já havia superado essa fase do início da atividade profissional. E isso foi relevante. Mas eu tinha essa concepção, eu quero ser juiz, eu vou fazer concurso para juiz. Lembro-me bem que uma vez uma colega de Banco do Brasil estava prestes a me formar e ela estava de carona comigo e eu comentava, ela falava, o que você vai fazer quando se formar? Você vai ficar no banco aqui? Eu falei, não, eu quero ser juiz. Aí ela falou, nossa, menino, você sonha alto, né? Eu falei, Mas objetivo, aí, né? Objetivo, planejamento, dedicação, escolhas conscientes de como chegar lá. Mas eu tinha essa vontade, sim, já era um desejo, desde a faculdade, de fazer um concurso e ser juiz. Isso já. Em nenhum momento, até ser aprovado para a magistratura, em nenhum momento pensou em desistir de ser magistrado e continuar, por exemplo, como Ministério Público? Em nenhum momento? Não deu tempo. Não deu. Já estava engrenado. Como eu comecei os concursos públicos, comecei com 20, menos, com 18 para 19 anos, eu comecei e fui fazendo esses concursos de forma sequencial e trabalhando e estudando. Eram estudos em finais de semanas. Então, o tempo passou muito rápido. Então, não deu tempo. Quando eu vi, eu já estava aprovado. Aí a ficha cai. Caiu a ficha no dia que eu lembro bem, que eu já era magistrado, já era juiz, já estava trabalhando no norte do estado. E aí as pessoas falavam em concurso e eu pensava assim, mas acabou, eu já fiz todos acabou que eu rotina, pretendia. Né? Porque passou, né? Eu não via mais nenhum outro concurso que me interessasse. Eu já tinha alcançado aquilo que era o meu objetivo. Legal. Aí meio que eu senti que profissionalmente estava no fim, assim. Agora a preocupação tinha que ser com uma carreira e não com novos concursos. E quanto mais tempo a gente vai ficando na carreira, mais isso vai se consolidando. E aí a gente vai se preocupando em seguir uma carreira, em criar uma estabilidade. Aí eu passei a valorizar mais a parte acadêmica e comecei lá ainda no interior do estado. No seu caso, que também é do interior do estado, do norte, especialmente, apesar de ser uma cidade bastante progressista, mas é do norte, vai se lembrar perfeitamente que os cursos de direito antigamente eram Colatina, no interior, o norte era Colatina, e atendia Bahia, atendia Minas Gerais, atendia as montanhas do Espírito Santo, vinham os ônibus para o curso de direito em Colatina, era Cachoeiro de Itapemirim e o UFES. Só depois veio o VV, eram só essas quatro, e muito depois veio a FDV. Mas no interior era muito difícil para os alunos. E era muito difícil para ter professores também qualificados. Então eu terminei aceitando esse desafio e ainda como juiz no interior do Espírito, no caso eu era juiz em Nova Venécia, eu me deslocava até Colatina 2 vezes por semana. Depois me deslocava para Linhares, também nas sextas-feiras, para ministrar aulas. E ali, no final da década de 90, início dos anos 2000, eu comecei a atividade de professor. E eu me recordo, eu cheguei aqui no estado em 99, e eu me recordo bem, alunos em Linhares, em Colatina, que eu também acabei de dar aula,
vinham de ônibus, de fato, do sul da Bahia, de Minas. Era muita gente. Teixeira de Freitas, tinha ônibus, né? Pedro Canário, ônibus. A Linhares, eu estou me referindo a Linhares, porque no caso de Colatina vinha há muitos anos. Quando eu dei aula uns 2 anos em Colatina, e lembro com a dificuldade das pessoas. Eles saíam de casa 3 horas da tarde para chegar às 7 na faculdade, chegavam cansados, depois retornavam para suas casas, chegavam 2 horas da madrugada. Era um sacrifício, era uma dificuldade. Então a gente via aquilo e dava aquela vontade de colaborar, de tentar devolver para a sociedade aquilo que tinha obtido, principalmente para mim, que fui sempre aluno de escola pública e, inclusive, fiz o meu curso superior na Universidade Federal, custeado pela sociedade. Então dá aquele dever ético de contribuição, de devolver para a sociedade alguma coisa que tenha aprendido e possibilidade de passar experiências e alguns conhecimentos, e aí isso me motivou muito e eu ali comecei a essa atividade que eu nunca deixei até hoje. Ah, que legal. Como é que foi assumir, qual foi o primeiro desafio como juiz quando assumiu a magistratura? Eu assumi a magistratura numa época bastante singular, porque eu tomei posse como juiz no primeiro dia útil de janeiro de 1995 em Linhares. E Linhares sequer tinha um fórum. O fórum... É na Pracinha dos Bichos. Exatamente. O fórum tinha sofrido danos em razão do tempo, em razão de chuvas, e ele estava interditado. E estava funcionando na pracinha, que era reservada para fins culturais, para funcionar como biblioteca. E o fórum foi instalado provisoriamente aqueles módulos. Era algo bastante simples, assim, cheio de pombos. Porque a praça tinha muitas árvores, tem até hoje, né? E muitos pombos, e a gente tinha que saltar do carro e correr para dentro das salinhas, porque senão os pombos sujavam os juízes, os profissionais, os advogados, chegavam sujos, porque tinha muito pombo. E aí eu trabalhei ali, era uma cidade complexa, né? Linhares sempre foi um lugar mais complexo, por uma economia já estava em pleno desenvolvimento, Linhares estava crescendo bastante já na época, e os processos eram mais complexos do que em outras cidades do interior do Espírito Santo, principalmente do norte. Mas eu tive a grata satisfação de já ter sido advogado e ter sido promotor de justiça, e isso facilitava muito o exercício do início da atividade como juiz. Então, até aquelas pessoas que chegavam achando, um juiz substituto. Deixe-me tentar induzi-lo a erro, mas na hora já era perceptível que aquilo estava acontecendo e já era possível de obstáculo que se consolidasse. Porque eu já olhava e falava, sei, não vai me enganar com essa. Então, porque é uma tradição que no interior chega em juízes substitutos com pouca experiência. Claro. E às vezes alguns profissionais, por esperteza ou até por achar que aquela é a melhor tática, tentam levar alguma vantagem com essa inexperiência. No meu caso, isso não funcionou muito, porque eu já trazia essa experiência de praticamente 5 anos de prática jurídica. Então, isso me ajudou bastante. Que legal. E dessa época de início na magistratura, as comarcas pelas quais o desembargador passou, lembra de algum caso que realmente tenha lhe marcado, alguma audiência, algum embate muito importante na época? Teve coisas cômicas e coisas trágicas. Teve de tudo. E teve tragicômico também. Uma coisa cômica, eu lembro de um promotor bastante conhecido por fazer júris. Ele viajava o estado fazendo júris. E júri, como eu me referi do meu primeiro júri a essa dificuldade, isso é comum. Antigamente era mais comum ainda, que o promotor no primeiro júri
ficasse meio tanto quanto assustado. E alguns se assustavam tanto que arrumavam um atestado médico, alguma coisa para não fazer. E esse promotor, que era um especialista em fazer júri, já fazia o júri como advogado, então como promotor ele gostou, ele passou a vida toda fazendo muitos júris no estado todo, ele foi fazer um júri comigo em Pedro Canário. E eu era juiz substituto em Pedro Canário, chega esse promotor que tinha sido promotor comigo no meu concurso para fazer o júri. E ele não conhecia a comunidade, não conhecia o caso profundamente. Aí nós, durante o júri, um júri complexo, ele olhou, viu uma família sentada toda em frente, assim, logo nas primeiras cadeiras, e pensou, vou fazer uma média com os jurados. Aí disse, olha, senhores jurados, como era querida essa vítima. Os familiares todos tristes ali esperando os senhores fazerem justiça. Aí nisso corre uma criancinha que estava ali, abraça o réu que estava sentado a pouco distância e fala, papai, papai. Aí o advogado, não, excelência, essa é advogado, é a família do réu. Que é muito querido, sim, por sua família. E não tinha ninguém da vítima ali. Aí eu olhei e pensei, já era, esse perdeu o júri, esse não deu outra. O réu foi absolvido, porque ele já começou com o pé esquerdo, ele ajudou a mexer com esse sentimental, né? E houve coisas trágicas, houve um caso, eu logo no início, assim como juiz criminal, eu mais rigoroso, ainda trazendo aquele rigor maior, que não era da academia, mas sim da polícia, do Ministério Público e da sociedade. A nossa sociedade tem um viés muito punitivo, e lembro-me bem de um cidadão que tinha uma namorada, mas era casado, e ele era um político da cidade, e ele atropelou a vítima e depois ainda deu ré. A vida atropelou porque ela terminou com ele, e depois ainda deu ré para se certificar de que ela havia morrido. Então foi uma coisa assim bastante chocante para cidade pequena, cidade do interior do estado, a gente sabe como as coisas funcionam. Então foi muito chocante aquilo, a forma cruel como os fatos aconteceram. E eu fui o juiz que presidiu a instrução e depois o próprio júri dele. Ele foi condenado, por óbvio, mas foi algo bastante marcante. Mas o mais marcante de todos foi numa cidade onde trabalhei, a cidade de Nova Venécia, o caso de um homicídio de um advogado em frente ao fórum, mas um homicídio encomendado, né? Um crime de mando. Ele era uma pessoa muito querida na cidade, porque tinha atividades, além da advocacia, tinha outras atividades culturais, atividades como gestor de empresa, e ele foi morto durante a final da noite por alguns pistoleiros, de forma brutal, saindo da maçonaria e passando entre o fórum e a igreja, eles o cercaram e o mataram ali, de sangue frio. Então aquilo foi muito chocante. Eu também presidi esse júri, e foi um dos primeiros júris que eu tive contato com a ideia do crime organizado, assim, de um crime já de mando, envolvendo possível participação de pessoas ligadas à polícia, o encobrimento, a tentativa de encobrir a atividade criminosa, de proteger os criminosos. E ali foi bastante chocante. Por óbvio, os juízes e advogados do interior têm um contato mais próximo. Claro. E todo mundo se conhece, aí você conhece a família da pessoa, e a família aparecia no fórum constantemente. Foi também muito chocante isso. E chocou mais pela situação em si ou pela noção da realidade de fato, naquele momento, como disse, o crime organizado, a existência de fato de algo... Foi, por exemplo, a primeira vez que eu atuei num processo e recebi ameaças. Porque eu tinha sido policial, tinha sido promotor, nunca tinha recebido ameaça. Nunca. Pelo contrário, a gente sempre trabalhava com aquela perspectiva de que a instituição serve como uma proteção. Pelo menos essa era a visão da época. Nós não vivíamos ainda
como essa era que nós vivemos, a era das facções. Sim. Né? As facções aí internacionalizadas, nós não tínhamos isso. Então, a ideia é que essa questão de ameaças, essas coisas, é uma coisa distante da realidade. Mas, nesse caso, pela primeira vez, como havia também suspeita de envolvimento de policiais, e o principal envolvido como mandante era muito ligado, aí teve casos assim, de servidores do fórum que aparecia chorando, porque deram um telefonema anônimo aqui, e com as ameaças. E aí foi a primeira vez que eu tive esse contato com essa realidade de lidar com esse tipo de criminalidade, que além de praticar o crime, ainda tenta inibir a atuação das autoridades. Nesse caso concreto, foi um dos primeiros casos. Eu atuei em diversos casos criminais que envolviam grupos que à época praticavam crimes de diversas ordens, mas não com essa sofisticação e essa ousadia de atacar as instituições. Eu acho que ali, pelo menos no interior, esse final aí, esse final da década de 90, foi um período marcante, porque ali já se via o crescimento do tráfico de drogas, o crescimento de outras espécies de criminalidade mais organizada e essa atividade das facções. Já teve algum caso que lhe emocionou? Teve muitos. Mas, veja, às vezes a emoção não vem por outros motivos que não seja o próprio caso. A gente atua, por exemplo, quem atua, como eu atuei muitos anos, com infância e adolescência, os casos são chocantes, né? Mesmo que não tenham viés criminal, aqueles que têm viés civil, o abandono humano, o abandono sentimental, várias de família, todos são muito chocantes. Agora, eu atuei no caso, presidi os 7 primeiros júris do caso do Alexandre Martins, que era um caso emblemático. Que era nosso colega como professor na Faculdade de Direito de Vitória, no início dos anos 2000. Eu falo aí de 2004. Então, eu atuei nesse caso, presidi 7 júris, inclusive o Vinícius, que faz parte aqui da equipe, estava começando a atividade profissional dele na época e atuava pela CBN, que a CBN fazia a cobertura ao vivo, permanentemente lá no fórum. E como se tratava de uma vítima que era juiz como eu, que era professor como eu, com o qual eu tinha uma proximidade maior, aquilo somado a outras experiências, mas aquilo de olhar aquelas fotos com cadáver, aquelas marcas dos tiros, e a demonstração daquela fragilidade humana, da incapacidade da instituição de proteção aos seus membros, tudo aquilo choca bastante, porque tinha que manusear constantemente, aí manuseava novamente aquelas fotografias e via aquele estado de coisas, e aquilo choca, que a pessoa pensa, nossa, o ser humano é muito frágil. Está vivo hoje e amanhã, não importa qual cargo, qual função ele esteja exercendo, ele está aí numa situação dessa. E era chocante, aquilo também me chocou muito. Eu acho que foi um dos casos mais chocantes que eu atuei, também por essa particularidade de estar envolvido com facção criminosa, já aqui em Vitória, facções já mais organizadas, e verificar o poder das facções e então o Estado, naquela época ainda muito desorganizado, o Estado do Espírito Santo estava muito desorganizado em sua economia, em suas instituições, e isso assustava a forma de fragilidade dos profissionais do direito, do sistema de justiça, principalmente aqueles com atuação criminal, naquele sistema, naquele momento político. E como foi? Agora, como é, né? Não é como foi, como é estar agora como desembargador? O que muda da atividade da magistratura para o tribunal, efetivamente? É o final de uma história que só de magistratura foram 27
anos, quase 28 anos Nossa. só de magistratura. E na magistratura, Sempre na área criminal? Ou a não, grande maioria? não. Não. Eu, assim, o início da carreira como substituto, a gente atua em todas Em as todas áreas. as áreas. Né? Mas lá em Linhares, até quando eu comecei, nem foi no criminal, lá em Linhares eu atuei numa vara civil, depois na vara de família, depois em Pedro Canário, juiz único, era todas as áreas. Aham. Em São Gabriel era todas as áreas, São Gabriel da Palha, em Boa Esperança todas as áreas, porque eram comarcas pequenas, e Nova Venécia praticamente a maior parte do tempo no criminal, exclusivamente no criminal. Em Vitória, pouco no criminal, fiquei pouco tempo no criminal, trabalhei em juizados especiais cíveis, trabalhei em fazenda pública, foram muitos anos, né? E tive a grata satisfação de trabalhar um tempo longo em Brasília. Olha. Eu fui conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Olha. Então eu passei 2 anos no Conselho Nacional do Ministério Público, entre 2015 e 2017. Depois eu passei 3 anos na Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, trabalhando na corregedoria como juiz auxiliar do Corregedor Nacional, dos corregedores que atuaram lá nesse período. Fiquei 3 anos, então, na Corregedoria Nacional. Depois fiquei praticamente 2 anos como juiz auxiliar da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tudo como juiz. Então foram 7 anos lá em Brasília em atividades vinculadas à magistratura, com exceção do Conselho Nacional do Ministério Público. Na época eu era titular da Vara de Execuções Fiscais do Estado aqui em Vitória. E eu não abandonei a jurisdição, não. Eu acumulava, Sim. mas passava a maior parte do tempo em Brasília. E dessa época em Brasília, qual o caso assim que mais lhe marcou? Em Brasília. Em Brasília. Essa experiência, assim, o que mais lhe marcou? Olha, o que mais me marcou em Brasília é porque em Brasília em si, foi viver, estando em Brasília, viver aquela fase em que nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, por exemplo. Eu estava lá em Brasília. Então, em Brasília, isso impactou em todos os setores. Foi muito impactante. Né? Então, eu vivi isso estando no Conselho Nacional do Ministério Público. Vivi também no Conselho Nacional do Ministério Público um período turbulento, que foi o período em que se iniciou a operação que levou o Lula à prisão à época. E havia representações constantes, representações administrativas no Conselho Nacional, pelos excessos que os advogados, as defesas, imputavam ao Ministério Público. A atuação, somente daqueles membros que atuavam lá em Curitiba. Então, constantemente tinha reclamações administrativas, reclamações de cunho disciplinar contra membros do Ministério Público. E um caso que me chocou muito na época foi que se tentou criar uma situação de vitimismo em relação a um membro do Ministério Público, que ele era acusado de manter em cárcere privado a esposa. Era uma coisa totalmente fora do normal. Ele era acusado, num estado do norte do país, ele era acusado de fazer parte de uma igreja, uma denominação religiosa, e que ele mantinha a esposa em cárcere privado dentro de um prédio da igreja, porque ele exigia que todos os dias ela saísse para coletar doações para aquela denominação a qual ele pertencia. Além de doar praticamente todos os vencimentos dele e morar dentro daquele prédio da própria igreja, ele mantinha a esposa ali e ela só podia sair quando ele chegava em casa para eles irem para as ruas pedir doações para aquela instituição, para aquela que ele pertencia.
E numa dessas situações, numa ocasião em que ele levou a esposa conseguiu fugir e pedir socorro. Então ela foi socorrida por mulheres numa praça pública, na capital dessa cidade, desse estado, e levada para um abrigo. E dali, do abrigo, ela foi amparada por entidades de proteção à mulher contra a violência doméstica e em decorrência disso, essa reclamação chegou ao Conselho Nacional do Ministério Público, nesse processo em que eu atuei. E era uma coisa surreal. Surreal. Você olhava um profissional de alto gabarito, e como ele foi removido dessa cidade para Brasília, em razão disso, em Brasília ele também atuou nesses casos relacionados a violência. Não. Ao caso da condenação do Lula. Onde atuava o Moro, essa operação que teve na época. Ele atuou Lava Jato, na Operação Lava Jato. Então, como ele era procurador da República e não podia atuar na cidade dele porque ele estava sob investigação sobre essa questão da violência doméstica e não podia permanecer perto da vítima. Então, eles o removeram para Brasília. Ele ficou trabalhando em Brasília e, de alguma forma, atuou também na Lava Jato. E, ao atuar, a defesa dizia que essas imputações eram feitas como represália pelo fato dele estar atuando na Lava Jato. Então, tentava-se criar um novo... E eu tenho, por esse tema do combate à violência doméstica, um apreço muito grande, porque em 2006, e agora faz 20 anos em agosto, foi lançado a Lei Maria da Penha. Sim. E em dezembro de 2006 eu lancei o primeiro livro sobre a Lei Maria da Penha. Olha! Foi o primeiro livro publicado sobre a Lei Maria da Penha. De publicação, foi o primeiro livro, lancei pela Juruá em 2006. Então era um tema que sempre eu estava atento e caiu em minhas mãos a relatoria desse caso, e eu lembro bem, eu recebi os advogados, aí eu falava, doutor, mas o que tem a ver a investigação da Lava Jato hoje com um fato ocorrido há mais de um ano em que a ele está sendo imputado a participação, a atuação no sentido de manter a mulher em cárcere privado e submetendo ao constrangimento de todas as noites ir para as ruas e para os ônibus pedir esmolas. O que uma coisa tem a ver com a outra. Para mim, aquilo foi uma coisa assim, totalmente surreal, chocante e desafiadora em razão dessa tentativa de vitimizar o investigado, que, por sinal, foi demitido na época. Ele não era efetivo ainda, ele não havia alcançado a vitaliciedade ainda, ele era substituto. Então, ele foi demitido nesse processo. Foi demitido nesse processo. Foi demitido. Porque era muito grave o que ele fazia com a jovem. Era muito grave. Era uma esposa jovem, inexperiente. Ele levou para outra cidade. Ela não tinha parentes para darem apoio a ela naquela situação. E ela passou vários meses se submetendo àquele constrangimento. Não foi um período curto, não foi um período longo ela naquela situação constrangedora. E aí eu fiquei realmente... Foi uma atuação... E a gente vê assim que um tema que até hoje aflige muito o mundo todo, mas o Brasil em particular, porque nós, infelizmente, estamos entre os campeões na prática de violência doméstica contra a mulher. E até hoje nós ainda temos isso, mas a gente tem uma dificuldade de enxergar, a gente olha com preconceito, às vezes, achando que isso só acontece com determinados segmentos sociais, menos favorecidos, mas não é em todos os segmentos. A gente vê que nesse nível, eu tive uma outra atuação em processo administrativo, onde também um procurador de justiça agredia de forma contumaz a esposa, e no processo que eu relatei,
ele tentava dar as mesmas justificativas dos processos que a gente vê no dia a dia, aquela justificativa que a culpada é a mulher, que ainda é aquela que ela que provocava esse lado ruim dele, e também foi condenado, não nesse mesmo nível, porque ele era efetivo e a agressão do caso dele foi um nível menor do que no outro caso, mas também e choca, porque a gente vê, puxa, um profissional de sucesso da área do direito, um profissional experiente, mas que deveria ter consciência dos limites ali, do que se torna uma violência. Tipo de violência. Então, eu tive essas atuações e tive outras atuações comuns, né, do dia a dia, do conselho, mais de cunho administrativo, limitado mesmo. Desembargador, como juiz, como magistrado, como julgador, também se vale, claro, isso está até na lei, né? Mas em que momento que a experiência, a intuição entra para saber exatamente esse limite o que se é uma violência ou não? Porque tem casos que a gente olha e fala, é violência, claro. Mas tem casos que certamente deve surgir aquela dúvida assim, será que é ou não? Fica naquele limite de se entender a relação existente ali. Eu vou tomar a liberdade, por favor, de mostrar a você por favor, esse livro que eu estou lançando. Ele não foi nem lançado ainda. Ainda a editora não? mandou para mim. Olha, e eu estou lançando, eu vou presenteá-lo com ele. Muito obrigada. Esse livro nele eu trabalho a questão da prova nos crimes de violência doméstica. Porque a prova nos crimes de violência doméstica é algo muito difícil. Claro. Porque os crimes acontecem em recintos fechados, né? Como no caso que eu me referia dos membros do Ministério Público. Sim. Em ambos os casos, uma dentro de uma igreja onde só moravam os dois num cômodo. O outro era dentro da residência do casal, que nem filhos tinha, pelo menos não tinha filhos morando com eles. Sim. Como provar? E aí eu analiso toda a questão, porque a prova ela tem que ser feita nos moldes que está inclusive no protocolo do CNJ. O CNJ tem um protocolo específico para o julgamento dos crimes relacionados com gênero. E esse protocolo ele traz algumas orientações. Os detalhes são relevantíssimos. Os detalhes não podem ser considerados. Nós não podemos fazer como se fazia na época em que era policial. Eu ouvia os outros dizendo, e isso era a tradição na década de 80, de se imaginar que em briga de casal ninguém se mete. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, esse era o ditado. Esse era o ditado. Era assim que se tratava a questão. Infelizmente, até hoje ainda permanece um resquício. Claro. Então, quando a mulher chegava para trazer a informação, trazer a notícia crime de que tinha sido vítima de uma violência doméstica, a forma como ela era recebida era uma forma discriminatória, uma forma que a colocava como uma pessoa menos relevante, sem dignidade. Porque ela era tratada como se estivesse ali fazendo uma fofoca. Ou uma vingança, ou algo parecido. Não se dava devido valor à palavra dela. Uhum. E a palavra da vítima. Em crimes dessa natureza, crimes de natureza sexual em geral, mas especialmente nos crimes de violência doméstica, ela é relevantíssima. Ela tem que ser filtrada, porque pode ter excessos, pode excepcionalmente ter até alguma motivação menos nobre, mas em regra ela tem elementos muito relevantes e é a principal fonte para se investigar o caso. Então, desde o primeiro momento, a palavra da vítima tem que ser levada muito a sério, os detalhes. Porque é nos detalhes que será possível se chegar à conclusão se houve ou se não houve uma prática de violência.
Agora, o que eu coloco neste livro? Em pleno período da Justiça 4.0, em que qualquer criança conhece tudo de computador, de redes Conversa sociais, com a IA. nós não podemos permanecer delegando para a vítima aquilo que é dever do Estado. Quem tem que investigar a notícia de um crime é o Estado, não é a vítima. Então, nós não podemos entender que só vamos permanecer, como acontece até hoje, tentando identificar se houve ou não houve o crime apenas com a palavra da vítima. A palavra da vítima tem que ser o ponto de partida e não o ponto final. A palavra da vítima tem que ser o ponto de partida para a polícia, o Ministério Público, que são os órgãos do sistema de justiça criminal encarregados da investigação, de apurar minuciosamente os detalhes, utilizando especialmente os meios tecnológicos que nós temos hoje, para ratificar ou não, para refutar ou não o que a vítima está dizendo, mas com maior segurança. Tanto segurança para a vítima, como segurança também para o réu. Porque uma investigação bem feita, ela favorece as duas partes. Claro. Então, o julgador, ao apreciar a questão, ele terá elementos para se basear. No momento em que, nas residências de classe média, de modo geral, nós temos as Alexas. Né? Em alguns países, alguns estados americanos, na Alemanha, eu colho elementos nesse livro, a Alexa já serviu de prova em processos de violência doméstica, em processos de homicídio, porque ela gravou. Ela gravou. O diálogo das partes, as agressões verbais das partes. E nos dias de hoje, quase todo mundo tem um celular. Oriente então a vítima a gravar a conversa do agressor para que nós possamos ter outros elementos, além da palavra dela, a filmar. Outros crimes muito mais simples. Câmeras aí. Câmeras. Porque esse conjunto é que permite se ratificar ou não aquilo que a vítima diz. Então, nós permanecemos muito vinculados à palavra da vítima. A palavra da vítima é essencial, mas eu defendo que ela é essencial como ponto de partida. E se o Estado não mudar o perfil investigatório, nós vamos continuar tendo casos de absolvições injustas, porque elas decorrem de uma má investigação, ou, eventualmente, de condenações injustas, porque vai se basear só numa palavra da vítima, e num caso ou outro, essa palavra pode não traduzir a verdade. Então, eu defendo esse aperfeiçoamento tecnológico na investigação e faço a você a entrega aqui desse primeiro exemplar. Obrigada. É o primeiro exemplar que eu estou, porque eu ainda não lancei. O lançamento será no aniversário da lei, o mês que vem. O mês que vem estaremos lá. Então, aqui, olha para vocês. Vou ler mesmo, porque é um assunto extremamente importante, sobretudo com essa questão tecnológica. Cada vez mais a gente precisa se valer disso. Esse livro aí está prefaciado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o vice-presidente superior do Tribunal de Justiça, presidente eleito que em agosto assume a presidência, e pela desembargadora Raquel, do Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça, que é a supervisora da supervisão da violência doméstica aqui no Estado. Que bacana. Precisamos trazer um embargador aqui também. É fruto dessa pesquisa, sim, com certeza, uma pessoa com muita experiência na vida. Desembargador, olha, acho que como o Vinícius tinha dito, a gente precisaria de uns 3 encontros aqui para tantas histórias, né? Agora a gente entra num momento de um bate-pronto. Justiça é? Fazer o certo. Processo físico e eletrônico. Nos dias atuais, tem que ser o eletrônico. O físico está superado. Audiência presencial ou virtual? Presencial, mas excepcionalmente abrindo espaço para o virtual.
O presencial permite ainda um maior contato com os envolvidos no processo, e isso é relevante não para eles e para a apuração da verdade. Mas, com o avanço tecnológico e o volume de processos, não é mais possível. Nós temos que usar um sistema híbrido. O que mais lhe irrita num processo? A insistência na mentira. Um livro que marcou a sua vida? As misérias do processo. O que diria para quem está começando hoje? Estude muito. Mas estude com o coração, estude com a visão aberta para enxergar que do outro lado tem um ser humano. Se não fosse juiz ou da área do direito, o que seria? Juiz. Sem plano B. Muito bom, muito bom. Desembargador, muito obrigada pela sua participação. Amei nosso bate-papo. Nossa, acho que realmente renderia muito mais episódios aqui. Obrigado. Para mim também foi uma grata satisfação. Agora, para descontrair, esse não é para lançamento, não vai ter nada, mas são crônicas de quando eu trabalhei no interior do estado. Olha só! Um livro de crônicas. Riquíssimo, gente. Isso tem a cara do podcast, não é? A cara do podcast. Exatamente. O podcast Segredos de Justiça vai ao encontro de várias narrativas aqui. E Nossa, narrativas, muito inclusive, dessas escolhas que nós conversamos aqui hoje, do exercício, das dificuldades, dos momentos dessa atividade profissional no Ministério Público e da magistratura. Vocês viram, o desembargador já passou por tantas atividades jurídicas na vida e ainda encontra assim, tempo para escrever, para se dedicar, né? Então, olha, isso tem a cara do podcast. Muito obrigada, desembargador. E mais uma vez, parabéns por esse programa importantíssimo para levar o conhecimento da sociedade, o trabalho, a vida dos profissionais do direito, e especialmente por esses 4 anos aí já no ar. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, e se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber também. Até a próxima!